Hoje a gente está aqui com a Arielle e com a Laura Gigante para falar sobre violência de gênero. A Ari, que é assistente social, e a Laura, que é advogada e professora de Direito Penal. A gente vai conversar um pouco a partir do que aconteceu semana passada e que ficou, né, foi bastante noticiado e comentado e compartilhado nas redes sociais sobre o caso da Mariana Ferrer, a respeito do termo, entre aspas, né, estupro culposo, e uma série de debates que se girou em torno disso aí e da própria audiência. Então, boa noite, Laura, boa noite, Arielle, agradeço a participação de vocês hoje, eu acho que é um tema extremamente importante da gente comentar, inclusive com vocês duas como feministas e também pessoas que trabalham na área de garantias e defesa dos direitos das mulheres. Eu vou passar a palavra para vocês para a gente começar o nosso debate. Bom, boa noite, então, Gabriela, boa noite, Arielle, boa noite quem estiver assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer aqui publicamente o convite para vir debater com vocês. De fato, né, esse é um tema que ele ressurgiu, mas ele é um tema constante para quem estuda o sistema de justiça criminal e gênero, né, é um tema, é um problema perene. Então, é um prazer estar aqui. Boa noite e que seja um ótimo debate. Boa noite, é a segunda vez que eu estou no programa, agradeço. A Gabi, conheço a Gabi de vários carnavais, vários debates e muita cerveja também. É um tema muito importante e eu espero, não só como assistente social, mas como feminista também poder contribuir, porque a gente está falando de mais de 50% da população que são mulheres, então esse debate é de extrema relevância. Eu estava comentando antes com você, né, pesquisas relacionadas à violência de gênero e justiça têm apontado, nas ciências humanas especificamente, né, pensando nas nossas áreas, em psicologia, serviço social e direito, e mesmo as ciências sociais, que já têm há muito tempo mapeado ao acompanhar audiências, fazer pesquisa de observação de audiência, falar com pessoas que participam do processo, seja operadores do direito ou pessoas usuárias, né, do sistema, de que ele é um sistema machista, né, patriarcal, que tem toda uma lógica de... Inclusive, as próprias reformulações das leis, elas acompanham esse debate do feminismo, das pautas que vão sendo... De alguma forma, se faz uma advocacy para que se modifique as legislações que até pouco tempo atrás não protegiam necessariamente as mulheres, aí, de repente, a gente tem uma legislação de proteção, que é muito nova ainda. Então, e aí esse caso, ele explode na mídia e apresenta para pessoas já uma coisa que a gente já tem mapeado, discutido e tentado, enquanto profissionais, nas várias áreas, combater e enfrentar e também criar uma rede de proteção. Então, eu acho que o caso em si, ele permite que a gente tenha como um disparador para pensar esse sistema de justiça e esse sistema de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, acho que esse debate entre as nossas áreas vai ser muito legal para a gente começar, então, a pensar possibilidades mesmo de conhecer outras formas de enfrentamento, ou que caminhos fazer para enfrentar isso que aconteceu da pior forma para Mariana. Gabi, eu acho que é importante eu começar falando, talvez, né, que a maioria das pessoas liga violência de gênero à violência doméstica, porque, principalmente em razão da Lei Maria da Penha e do sucesso em termos de difusão dessa lei, porque, afinal de contas, hoje em dia, no Brasil, pesquisas apontam que 99% das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha. Isso é muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente deixou de enxergar outros tipos de violência, né? Então, o estupro é um crime de gênero por excelência, né? É um crime que não fala sobre sexo, fala sobre poder. Então, é importante que a gente tenha em vista que isso é uma violência de gênero. Claro que ocorre com homens também, né? Mas mais de 80%, 85% dos estupros são contra mulheres. E muitos desses contra crianças. Isso também é importante que a gente diga. E, para além disso, tem um outro aspecto da violência de gênero que a gente não pensa muito, que é a violência estatal, que é exatamente isso que a gente vê, né? É negar justiça, negar acesso a serviços básicos. Acho que
Talvez a Arielle vá falar um pouco disso, né, que serviços são esses de atendimento, mas isso é uma violência também, né, e é uma violência praticada pelo Estado. Acho que para complementar, bom, o direito ele fala da interpretação das leis, da acessibilidade, do julgamento, da avaliação e da estrutura legal que nós temos no país para poder fazer os enfrentamentos à violência de gênero do ponto de vista legal, jurídico. Mas o serviço social fala do ponto de vista da materialização desse direito, uma vez previsto, e que ele vai ser materializado na vida das pessoas através de políticas públicas. Então, a gente teve um pouquinho de avanço nos anos anteriores com a promulgação da Lei Maria da Penha a respeito que inaugura no Brasil e no cenário algumas políticas públicas, mas nós temos um serviço de enfrentamento à violência contra a mulher muito frágil no país inteiro. Então, a gente tem muitas dificuldades, mas é importante que a gente saiba dos pequenos avanços. Em 2013, na Lei 8080, no artigo, deixa eu só olhar aqui, no artigo 7º, foi acrescentado o inciso 14, que ele prevê, na estrutura do SUS, o atendimento prioritário para a mulher vítima de violência de gênero de toda a ordem, né? Seja qual for a violência de gênero, a mulher nos atendimentos da rede de saúde passa a ter prioridade. O problema é que nós temos muitas vezes profissionais dentro do serviço da estrutura pública que não estão preparados, seja na delegacia, né? Porque quando a mulher cria a coragem de fazer a denúncia, o caso da Mariana Ferrer, ele extrapola esse absurdo, essa dificuldade do enfrentamento da estrutura social, né, estatal de políticas públicas, porque ela tem toda uma comprovação, ela passou por todos os eixos dentro das estruturas do Estado, e mesmo assim o caso dela não foi visto como estupro uma violência de gênero. Esse é o grande absurdo. Mas para a maior parte das mulheres sequer consegue sair, sequer consegue fazer a denúncia, e se quando consegue fazer a denúncia, se pega uma delegacia, mesmo as delegacias de mulheres, com um despreparo dos profissionais para acolher aquela mulher vítima de violência, muitas vezes reproduzindo a violência que ela já sofre, e ela passa a desistir já antes da denúncia, na delegacia. Então, a gente está falando de uma estrutura social muito frágil do âmbito do Estado para acolher essa mulher. Acho que eu vou deixar um pouco para a Laura fazer alguns comentários e depois eu volto e retorno com isso. E acho que isso demonstra o despreparo, né, dos nossos atores do sistema de justiça criminal. E esse despreparo começa, então, desde a delegacia, né, desde esse primeiro atendimento. Hoje, coincidentemente, hoje eu fiquei sabendo de uma menina menor de idade que foi até a delegacia, não foi aqui em Porto Alegre, foi na região metropolitana, foi até a delegacia para registrar, ela é vítima de violência doméstica, e o policial que atendeu não quis registrar o boletim de ocorrência porque ela era menor de idade e estava desacompanhada de um responsável. Mas a gente tem, né, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, então, independentemente da idade dela estar desacompanhada, ela precisava ser acolhida, e essa é uma pessoa, essa é uma vítima que talvez ela não busque mais o sistema de justiça, talvez, né, ela desista, ela nem chegue a registrar, e a gente sabe que muitas vezes o que começa com uma violência, e aqui falando mais especificamente de violência doméstica, né, o que começa com uma violência psicológica, uma violência moral, depois ela evolui, ela pode se tornar uma violência física e até mesmo uma violência fatal. Então, se a gente conseguisse amparar essa vítima desde o início, oferecendo, né, não só uma escuta, mas alguma resposta institucional, talvez a gente conseguisse evitar outros crimes, outras violências, né? E no caso, bom, a Arielle citou o caso da Mariana Ferrer, eu acho que ele demonstra como, para além da delegacia, né? Então, ela passou esse estágio, mas também
no processo propriamente dito, a gente tem pessoas despreparadas para lidar com violência contra a mulher, né? Pessoas que e aqui, independentemente do mérito do caso, né, e de quem quer que seja, a Gabriela comentou, né, há muito tempo as pesquisas, principalmente nas ciências sociais, nas ciências criminais, que é de onde eu venho, as pesquisas já demonstram que há uma revitimização da mulher quando vítima, né, dentro do sistema de justiça criminal. Então, aquela audiência, né, aquelas imagens que lamentavelmente todo mundo teve conhecimento, mas que pelo menos trouxe esse debate à tona, demonstram justamente um despreparo, um julgamento dessa mulher vítima, e como isso, que mensagem isso passa para outras vítimas também, né, que eventualmente não vão nem chegar até a delegacia. Tem até um termo que pode ser útil para pensar, que é rotas críticas das mulheres em situação de violência. Eu sempre, quando a gente vai pensar rede, quando eu faço discussões sobre rede, enfrentamento e atendimento às mulheres em situação de violência, eu sempre trabalho com isso, porque cada trabalhador dessa rede é o que faz com que dificulte chegar lá. Mas que o próprio sistema de justiça, né, que não também é parte dessa rede, mas como a Ari estava falando, cada um desses vários serviços que foram criados para acolhimento, para atendimento, a forma como se faz o encaminhamento ou não se faz o encaminhamento, porque às vezes as coisas param em algum lugar, né? Essa ideia de rotas críticas tem sido muito importante para visibilizar de como que tem, vamos dizer, fraturas ou pequenos interrupções nessa circulação de uma rede. E aí, quando a gente vai pensar como esse caso traz à tona e publiciza o horror que é para uma mulher circular nessas rotas, porque aí vem moralidades, né? Tipo, tem o julgamento da foto que a mulher posta, da roupa que ela estava usando, do horário, do local, ou então se ela vai e volta, pensando em violência doméstica, né? Contra as mulheres, na violência conjugal. Se vai e volta para o relacionamento, muitas vezes tu escuta, mas essa aí gosta de apanhar, mas a gente tenta ajudar e ela não se ajuda. Então, como a gente revitimiza, culpabiliza e vai criando dificuldades para se ir encaminhando o processo. E aí, realmente, quando uma notícia dessas mostra o horror que foi, para um absurdo, né, para o limite que é o estupro, a violência sexual, que mensagem, como tu disse, Laura, passa para nós mulheres? A gente já tem dificuldade, às vezes, do medo de contar para uma assistente social, para um psicólogo, uma psicóloga, ou para o enfermeiro, para o médico, que é ali a porta de entrada, né, dos serviços públicos. E aí imagina quando chega lá, uma audiência, que é todo não é um ritual, mas não é uma encenação, né, tem todo um processo de uma encenação. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente pensar que algumas saídas ela passa sobretudo pelo processo que não chega ao limite que chegou o caso da Mariana Ferri. E isso passa por um processo de educação e cultura muito grande. Por exemplo, quando a gente pensa também os fluxos de serviço, a gente poucas vezes pensa a escola no processo formativo, né, como parte integrante desse serviço, porque eu acho que eu penso que a escola, que é um espaço de formação e que as questões de toda a ordem da sociedade aparecem, né, quando você tem uma orientação pedagógica, quando você tem uma política pública direcionada para esses espaços, esses equipamentos públicos da educação, você tem o melhor caráter preventivo. Quando dentro dos equipamentos do CRASC, Centro de Referência de Assistência Social, você tem grupo de mulheres para trabalhar o fortalecimento de mulheres que ainda não são vítimas, mas que elas consigam se defender, vítimas de algum processo, você está evitando que tenha que chegar na delegacia, que tenha que chegar no judiciário. Então, eu acho que o mais importante do trabalho, quando se pensa o trabalho de intervenção com as mulheres, é, sobretudo, também a prevenção, né? Agora eu vou deixar a Laura falar. Não, e aí tu estava falando, né, Ari, sobre a importância da escola nessa rede, enfim, nesse sistema de empoderamento mesmo das mulheres. E aí a gente vê que atualmente, né, falar gênero
em escola é tido como quase um crime. E quando a gente ideologiza a palavra gênero, porque é isso que se faz, né? A gente invisibiliza muitas violências, porque de fato a escola muitas vezes é o local onde a criança que sofre abuso se sente segura para falar. Quando se fala, né? Quando se pode, quando se permite debater esse tipo de assunto. Então, quando a gente coloca uma tarja, né? Quando a gente proíbe determinado assunto, a gente também pode estar invisibilizando, inviabilizando esse debate, que é tão importante, né? Afinal de contas, isso é parte da nossa formação, aprender o que é consentimento, o que é corpo, o que eu tenho direito de querer ou não querer, né? E muitas vezes a gente não está tendo isso por uma ideologização. Né? Se eu puder continuar, então, já que ninguém se habilitou, tinha uma outra coisa que eu queria comentar para não passar. A Gabriela comentou sobre a utilização, né, de fotos em posições sensuais, posições ginecológicas, enfim, a conduta prévia, né, para desqualificar aquela vítima. E aí eu estava me lembrando que há muito pouco tempo, até 2005, a gente tinha no Código Penal a expressão mulher honesta. Apenas poderia ser vítima de crimes como atentado violento ao pudor e outros crimes sexuais a mulher honesta. Ou seja, aquela mulher de conduta ilibada, a cidadã de bem, né, a gente diria hoje em dia. Prostitutas não poderiam ser vítimas de crime sexual, mulheres, né, de condutas duvidosas não poderiam ser vítimas. Isso até 2005 estava no nosso Código Penal. Claro que já não era mais aplicado há algum tempo, mas estava lá. E aí, quando a gente vê numa audiência fotos de uma vítima sendo usada para dizer que ela não tem sequer o direito de ser vítima de um crime sexual, né? Afinal de contas, teria ela pedido isso? Essa é a mentalidade, essa é a cultura que está por trás, né? Então, é um retrocesso muito grande que a gente enxerga e que, independente de estar ou não previsto na lei, ainda está na mentalidade das pessoas, né? Porque, pensando, embora, como a gente tinha comentado no início, as legislações se alteram a partir dos movimentos, né, da sociedade de cobrar alterações, porque tem que revisar. Enfim, esses códigos, eles têm história, né, eles são produto de um tempo, de uma determinada sociedade, que não caberia, considerando todo o avanço que a gente teve em termos de discussões feministas nos últimos várias décadas. Mas a gente também está falando como área, aproveitando da educação, pensando em pessoas que são formadas de muito tempo nessa sociedade machista, em que violência de gênero, como tu bem dizer, não é só violência contra a mulher doméstica, conjugal, mas é uma violência estrutural, e aí ela está sistematicamente vivem no nosso cotidiano, né, sendo praticada das mais diversas formas. Eu acho que se pensar a live da semana passada sobre masculinidade, já tem algumas chaves para pensar de como que a gente vai construindo masculinidades e socializando homens e mulheres a pensar isso, né? Tipo, o que é uma mulher honesta, uma mulher direita, uma mulher boa para casar, uma mulher vadia, uma mulher puta, como esses termos, quando eles vão habitando os nossos corpos e aí vão produzindo esses discursos e as narrativas possíveis para dizer, bom, então tu não é tão vítima assim. Como eu já ouvi uma vez uma situação de uma adolescente, de ter ficado com muitos meninos, e aí quando num deles ela não quis, e foi desqualificada a violência que ela sofreu, porque ela disse não, porque ela tinha ficado antes com outros vários, como se aquilo, o não já fosse totalmente desconsiderado, porque enfim, ela tem uma prática promíscua, né? Daí mesmo não tendo. Isso veio de profissionais, não vem nem da delegacia, vem de um enfermeiro que atende ali naquele setor que é especializado para ISTs, HIV/AIDS, que seria um dos caminhos que tu faz quando sofre violência sexual, para ter todos os medidas de profilaxia, né? Eu queria contribuir. Eu acredito não, compartilho do entendimento que é muito importante ainda, em pleno século XXI, a gente definir o que é estupro, né? Porque
não é óbvio, não é claro para todo mundo, não é compreendido para todo mundo o que é o estupro. Porque o estupro pode acontecer com uma mulher casada. O estupro pode acontecer com uma prostituta. O estupro. E aí a gente entra, porque quando a gente entra nessa primeiro, na compreensão do que é o estupro. E segundo, quem tem acesso à justiça e a direitos, porque a gente não vive um sistema de direitos e de concepção igualitário para todo mundo, porque quando a gente fala não é uma mulher direita, não é uma mulher honesta, a gente retira a cidadania dessa pessoa. A gente retira a humanidade dessa pessoa. A gente deslegitima a violência que essa pessoa está vivendo. Porque foi a sessão que aquele advogado fez o tempo todo contra a vítima. Então, né, ele reproduziu uma estrutura social na sua fala, né? Uma concepção na sua fala, de todas as ordens. Eu fiz um texto há pouco tempo, eu acho que a Gabi leu, que eu escrevi assim, é exagero falar que todo homem é um estuprador em potencial, porque quando o movimento feminista fala isso, não à toa causa muita reação dos homens, né? Mas quando a gente fala isso, é porque a gente tem uma estrutura social que faz com que um advogado reproduza todos. Quando a gente vai falar de mansplay, não sei o quê, né, desses requisitos que o machismo forma homens, aquele advogado fez tudo isso, né? É só olhar o vídeo dele e olhar a definição sobre esses mecanismos e estratégias do machismo que a gente vê na fala do advogado. Então, a gente não está falando só do advogado, a gente está falando de uma sociedade reproduzida naquela fala, né? E acho que é importante a gente não pessoalizar, né? Porque logo depois que foi divulgado o caso, enfim, até as pessoas começaram a divulgar o endereço do escritório do advogado, celular, né, telefone pessoal do advogado, para que, enfim, né, se promovesse o que hoje o pessoal chama, né, de linchamento virtual e cancelamento. Mas, na verdade, a gente não precisa e não deve focar em uma pessoa, porque é bem o que a Arielle falou, o que ele fez na audiência, na verdade, ele só transpareceu, ele só reproduziu algo que acontece todos os dias na nossa sociedade. E o fato de ter 3 outros homens na mesma sala virtual, né, assistindo aquilo, e aí, num primeiro momento, né, quando foram divulgados apenas alguns trechos, parecia que não tinha tido nenhuma intervenção por parte do juiz do promotor. Aí depois divulgaram o vídeo inteiro. Não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo inteiro da audiência. Para mim, a coisa ficou pior ainda, porque o vídeo mostra uma tentativa de interromper do promotor e 2 do juiz. E de resto, aquele horror correu solto. Então, que sistema é esse que naturaliza, não só, né, revitimiza, mas permite a revitimização dessa mulher? E acho que é importante a gente falar também sobre limites ético-profissionais, né? Eu sou advogada criminalista, defendo réus, assim como também represento vítimas em processos. A gente, claro, né, existe no direito o que a gente chama de direito à ampla defesa. O réu sempre vai poder usar todos os recursos à disposição para se defender, mas a gente não pode conceder, né, uma defesa sem limites éticos, uma defesa que vá ferir a humanidade de outra pessoa. Então, me parece que é preciso, sim, né, investigar a conduta desse advogado, imagino que a OAB já esteja fazendo isso, mas também pensar que isso acontece todos os dias. Se isso aconteceu em uma audiência online, gravada, o que não acontece em audiências de pessoas não conhecidas, não famosas, como ela acabou se tornando, né? Uma vez, por exemplo, para a gente pensar como é difícil uma mulher chegar numa audiência, às vezes,
Uma vez eu acompanhei, trabalhava como psicóloga no serviço de acompanhamento e atendimento a pessoas em situação de violência, e que é um equipamento municipal, né? Em alguns municípios tem, senão outros vai ser atendido pelo CRAS, quando não tem o CREAS. E aí, na delegacia, o escrivão, a primeira coisa que ele pergunta é o que você fez para ele bater em ti. Tipo, depende de quem está ali, naquele momento, enquanto uma mulher que sofreu a violência, esse tipo de fala impossibilita a continuidade. Porque ela foi acompanhada de uma profissional que olhou para o escrivão e disse: o que você está perguntando? E aí ele teve que refazer a pergunta. Mas ela realmente, naquele momento, eu percebi o corpo dela se encolhendo. Tipo, eu vim aqui para me defender e no fim eu estou sendo colocada contra a parede para dizer que talvez eu tenha provocado e bater na minha cabeça. Se eu for relatar todos os enfrentamentos que eu tive que fazer enquanto profissional para que, às vezes, a denúncia saísse, algum tipo de acolhimento, que eu acho que a gente terminaria a live e a gente não ia conseguir, eu não ia conseguir relatar todos. Mas a Gabi traz uma questão importante. Primeiro, nem todos os municípios têm uma estrutura protetiva para as mulheres, né? De nível nacional, desde 2016 eu vejo uma desestruturação da política nacional, né? Desde que se tirou o Ministério das Mulheres, que se retrocede, né, na pauta, quando, né, eu iniciei a pauta falando, a live falando, nós somos mais de 50% da população brasileira, nós estamos falando de muita gente, né, e eu desconheço aquela velha história, toda mulher conhece uma mulher que foi vítima de estupro, mas os homens não conhecem ninguém que estuprou, então o número não fecha, né, então a gente está falando de uma lógica estrutural muito violenta a respeito das mulheres, que a gente tem uma estrutura estatal muito despreparada para isso. Mas a gente tem alguns serviços, né? Acho que é meu papel aqui falar. Primeiro tem assistência social, que muita gente confunde com a profissão serviço social, assistente social não é a mesma coisa. A assistência social é um direito, é uma garantia constitucional que vai promover os mínimos básicos de direitos para pessoas em vulnerabilidade social. E dentre esse perfil também existe mulheres vítimas de violência, que também é uma vulnerabilidade social, ela não é só econômica, ela é de várias ordens. Mas geralmente as mulheres que são vítimas de violência e são atendidas pelo centro, quando os municípios têm, né, que é o Centro Especializado em Assistência Social, o CRES, geralmente as mulheres têm várias combinações, não só a violência doméstica, mas também a vulnerabilidade econômica, a dependência econômica, a dependência psicológica. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, nós não estamos falando apenas do ponto de vista da relação entre os sexos, nós estamos falando do ponto de vista também de uma relação estrutural de dependência, né? Porque muitas vezes a mulher que é vítima de violência doméstica em casa não rompe a relação por uma profunda dependência econômica, que é acompanhada de uma dependência afetiva, psicológica, emocional. Então, não é simples, não é um debate simples quando a gente fala do acolhimento a essa mulher vítima de violência. E que, por isso, o enfrentamento passa por uma série de articulações da rede. Eu acho que alguém comentou aqui, eu vi um comentário, de que se tentou articular, depois você dá uma olhada, Gabi, que se tentou articular, mas a rede não articulou. E é muito difícil, do ponto de vista individual, que um servidor ou outro consiga fazer essa articulação de rede. É necessário que as gestões se comprometam com essa articulação de rede, com essa formação, né? Então, senão então a gente precisa defender isso do ponto de vista político, né? Também, agora as eleições estão vindo aí, eleger candidatos que tenham compromisso, e candidatas, em especial, que tenham compromisso com essa pauta, né? Também isso muda a estrutura da sociedade. Quando a gente... Não, perfeito. Acho que foi a Rosalva, eu estava vendo o comentário dela aqui, né? Ah, não, Bia. Apareceu outro nome ali.
diz que é orientadora educacional, que conseguiu construir um espaço de escuta, isso já é muito importante, né? Porém, muitas vezes dava em nada, né? Barreiras na delegacia, no conselho tutelar. Então, é isso, né? Uma pessoa sozinha não vai conseguir mudar esse cenário, muitas vezes não vai conseguir acolher integralmente aquela vítima. E quando a gente começa a sucatear esse tipo de serviço, como a Arielle bem falou, e aliás, né, quando a gente tem retrocessos políticos, normalmente isso vai primeiro retirar direitos dos grupos que já são mais vulneráveis. Então, as mulheres são um deles, as pessoas negras também, as pessoas pobres, né, de baixa renda, que têm a vida precarizada. Então, a gente acaba chegando no momento em que muitas vezes a gente não sabe ou não tem um serviço para procurar. Em determinadas cidades não tem nem delegacia de polícia. Eu não estou nem falando em delegacia da mulher. Delegacia da mulher já é algo ainda mais menos comum, né? Mas nem delegacia de polícia. Outras cidades, aqui, pelo menos, né, no interior do Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem um machismo enraizado muito grande. Então, esses dias eu ouvi um relato de uma aluna que tem uma amiga que sofreu violência, foi na delegacia da cidade e o delegado se recusou a registrar. Então, isso acontece muito, né? E um outro aspecto que eu me trouxe essa reflexão assistindo o vídeo da audiência da Mariana, especificamente, é que muitas vezes a gente tem um estereótipo de vítima também. A gente tem um estereótipo de agressor, então, um empresário branco, rico, né, com formação, não é o estereótipo do estuprador na mentalidade das pessoas, né? E também, da mesma forma, a gente tem o estereótipo de vítima, e quando essa vítima rompe esse papel, muitas vezes é negado a ela também a condição de vítima. Então, em casos de violência doméstica, por exemplo, quando essa mulher não tem dependência financeira, né, quando ela é uma pessoa que poderia romper com aquele ciclo de violência e não rompe, às vezes ela é mais julgada do que uma mulher que tem essa dependência. E no caso da Mariana, para mim ficou muito claro que desde o início da audiência ela não se coloca como uma mulher passiva, uma mulher, enfim, né, recatada, bela recatada do lar. Ela se coloca desde o início da audiência como uma mulher combativa. E essas mulheres combativas, justamente por não serem aquele estereótipo frágil, quando elas são vítimas, elas não são reconhecidas como tal. Seja, né, numa situação de violência doméstica e familiar, em que isso é muito comum, a gente muitas vezes enfrenta isso na justiça, né? Ah, mas a senhora é toda independente aí, né? Toda falante, como é que foi vítima? Como é que isso aconteceu? E também em outros tipos de crimes, né? Então, a mulher, até para que ela seja reconhecida como vítima, ela precisa corresponder a um papel social. Eu acho interessante que vocês estão falando, que a gente está discutindo, principalmente da circulação dessas rotas críticas, porque entre essa ideia de rota crítica tem inibidores e facilitadores, e um dos inibidores são as moralidades. Pensar que circula uma economia moral entre as políticas de proteção, enfrentamento e atendimento à violência contra as mulheres, porque esse lugar da produção da vítima, e aí a gente teria que pensar também que, de alguma forma, há uma coprodução dos movimentos sociais sobre a ideal de uma vítima, quem é vítima, que se articula com a ideal, né, dos próprios profissionais sobre o que é uma vítima, quem seria, então, esse detentor, ou qual é a legitimidade que esse corpo deve, para ser considerado vítima, ele deve aparecer no serviço. Porque a gente vê essas reiteradas processos, tipo assim, para você vítima, tem que falar de tal forma, tem que ter tal modalidade, modulação emocional, tem que expressar e se portar de determinada forma. E aí eu vejo isso em diferentes formas de acesso às políticas públicas, mas quando se trata da vítima, tem um recorte de gênero e da sexualidade também. Porque a gente, em outros momentos, se falava em outras lives com a Ari, de como a mulher que tem um empoderamento do seu exercício de sexualidade também vai sofrer nesse ideal da vítima, né? Tipo, a minha posição ginecológica. Então, se eu estou num processo de empoderamento que eu posso
me sentir à vontade de colocar uma foto sensual numa rede social, e isso tem a ver com o meu processo pessoal, individual, de lidar com o meu corpo e o quão ele é cerceado, de repente ele vai aparecer tipo, bom, você não é então vítima, porque de alguma forma você está se expondo, né? A vítima tem que ser recatada, a vítima tem que ser passiva, ela de alguma forma também teria que apresentar uma certa, às vezes como eu no caso de violências conjugal contra a mulher, é de uma certa narrativa também da mulher que é dependente. Eu concordo com a Ari, da ideia de que a dependência emocional e a dependência financeira são elementos importantíssimos para serem considerados enquanto parte da vulnerabilidade, mas às vezes a gente, como profissional, daí todos os profissionais, a gente também demanda que isso apareça como uma narrativa. Não é possível ter outras que não tenham a ver com dependência financeira e emocional. Eu acho importante também a gente pensar que a violência contra a mulher, né, e a violência, ela perpassa todas as classes sociais, né? Também quando a gente, por exemplo, vai fazer um atendimento do ponto de vista da assistência ou da saúde, do âmbito do SUS, quando é a usuária que vem, às vezes, com marcas, hematomas, não é vista como é vista como uma mulher vítima de violência, com toda a dificuldade que a gente já compreendeu assim. Mas, às vezes, a enfermeira que está atendendo essa mulher também pode, a enfermeira, a médica também pode ser vítima de violência. Então, a gente tem que entender que há uma relação que ela, quando a gente vai pensar a Maria da Penha, ela não era ela não tinha a condição de vulnerabilidade social econômica, mas ela tinha uma condição de vulnerabilidade de gênero, enquanto mulher. Então, é importante a gente perceber que é interface, né? A violência contra a mulher, ela passa por todas, e por passar por todas as classes sociais e de diferentes, ela vai ter vivências individuais e subjetivas diferentes, né? Eu acho que é importante. Agora, a gente tem que formar profissionais dentro dessa rede pública e privada também, que dê conta de identificar isso para homens e mulheres, né? Porque muito melhor que uma mulher atenda outra mulher, mas tem mulheres que também reproduzem, do ponto de vista, a violência nos atendimentos do serviço público. E eu acho importante também, quando a gente vai pensar as mulheres em condição mais vulnerável, assim, do ponto de vista econômico, que a questão da moradia é muito central, assim, porque quantas vezes, quando você vai tentar tirar uma mulher vítima na situação de violência, ela não volta para casa com o agressor, e aí a Maria da Penha diz, o agressor tem que sair, mas ele quase nunca sai, quase não tem estrutura para que esse homem saia de casa. E aí eu já trabalhei em plantão, né, lá no mesmo município que a Gabi trabalhou, e as assistentes sociais ficavam com plantão. Não tinha um plantão que não tivesse uma mulher vítima de violência, que na madrugada eu não fosse atender uma mulher vítima de violência. E aí chegava de noite, e a pergunta que eu me fazia, para onde eu vou encaminhar essa mulher numa madrugada, se você não tem uma casa de acolhimento à mulher vítima de violência? Eu acho que uma das demandas fundamentais quando a gente fala de mulheres vítimas de violência é casa de acolhimento. Porque a violência, ela não tem hora para acontecer. E geralmente ela acontece no momento em que os serviços públicos não estão funcionando na sua materialidade, né? Então, assim, é muito importante que a gente pense esses processos também. E é bem isso, né? A violência contra a mulher, ela perpassa todas as classes sociais, mas normalmente quem depende do serviço público são as mulheres periféricas, as mulheres negras que têm esse serviço negado, porque, bom, normalmente, né, uma mulher que vem de uma família estruturada ou que tem um poder aquisitivo maior, ela pode sair de casa e ficar com algum familiar, ou ela pode ir para um hotel que seja. E quem vai depender desse serviço é justamente quem já vive uma situação mais vulnerável. E é importante também que a gente pense como a própria lei, ela veio em benefício das mulheres, mas a partir dela a gente teve uma redução
dos homicídios de mulheres brancas, mas a gente continuou tendo um aumento progressivo dos homicídios de mulheres negras. Por quê? Justamente não acessam as redes e não acessam as instituições do sistema de justiça criminal, porque já tem, às vezes, uma desconfiança muito maior de ir até a polícia, né? Ou já são vistas com uma desconfiança maior. Então, existe uma barreira que não permite que essa vítima chegue a ser sequer tutelada por uma medida protetiva, e existem outras que a gente fala figurativamente, né, mulheres que morrem com a medida protetiva no bolso, né, uma cópia da decisão de medida protetiva no bolso, ou seja, elas procuraram, mas elas não tiveram um respaldo, um resguardo material, apenas meramente jurídico, declaratório, que a gente sabe que muitas vezes não adianta, né, não adianta o direito reconhecer, mas a gente não materializar isso na prática. O silêncio é ótimo, né? Mas eu, pensando nesses aspectos, gente, de que a gente precisa pensar nessas moralidades e a própria materialização, como falava, do direito, né? Muito preocupada que sou com as práticas dos sujeitos nas políticas públicas, porque esse evento da audiência da Mariana Ferrer, de alguma forma aponta como a prática. A gente precisa focar nas práticas, porque de alguma forma mecanismos legais com ampla proteção eles existem. Como a Maria da Penha é considerada uma das melhores leis, né, de proteção às mulheres, mas a maior parte dos mecanismos que tem ali não são aplicados porque a gente está falando de práticas do sujeito, como um promotor, um juiz, advogados que não é só porque são homens, poderia ser uma mulher, como disse a Arielle, e reproduzir isso, porque faz parte do status quo, inclusive de um sistema que protege muito pouco populações vulneráveis ainda. E que a gente precisa, então, o tempo inteiro, eu acho que o potencial das pesquisas que a gente estava citando no início são essas, é de poder mostrar como esses meandros desse sistema e como que ele opera. Porque entender como ele opera na prática, não adianta dizer temos uma lei de proteção, se na prática a gente não conhece como que se opera essa lei. Esse direito que é feito na prática pelos profissionais, seja advogada, seja assistente social, seja psicóloga, o médico, de como que a gente vai operacionalizando esses processos e se possibilitando ou não, que se encaminhem a rotas de enfrentamento e de proteção. E aí, como disse a área, por exemplo, moradias acaba, e não só moradia, mas é também política de inserção no mercado de trabalho, né, de trabalho e emprego. É outra política que também, quando a gente vai pensar uma rede de proteção às mulheres, enfrentamento, a gente carece de políticas que tenham possibilidade de, então, se a mulher tem que sair de casa, ele não vai sair, ele não sai a maior parte das vezes, e se sai temporariamente e volta, né? E também como possibilita que ela tenha renda, porque eu me lembro sempre de uma fala que foi dita, olha, está tão difícil para mim, eu não tenho mais violência, mas eu não consigo botar comida na mesa para meus filhos. E estava melhor com ele, porque pelo menos meus filhos comiam. E aí tu pensa assim, por que a mulher retorna, né, aos relacionamentos? Mas também, como a ineficiência da gestão pública em não conseguir ter uma estrutura que diga, olha, então a gente consegue produzir todo um fortalecimento de uma pessoa para romper o silêncio e depois romper um relacionamento e conseguir ter uma vida sem violência, mas ela não tem, ela sofre outras violências estruturais, que é a ausência, inclusive, de capacidade financeira de sustentar ela e os filhos. E aí sofre outras, né? Porque daí tem aconteceu com este caso em especial, denúncias no conselho tutelar, que daí a pessoa tinha que trabalhar e deixava as crianças sozinhas, né? Temos aí falta creche, falta acesso às crianças. A gente tem que pensar, é muito complexo quando se pensa as violências de gênero que mulheres, e aí pensando tudo isso que a gente fala das práticas profissionais também são violências de gênero, porque a gente vai um conselho tutelar que não consegue olhar para o contexto da situação e cria uma situação de denúncia de abandono e negligência.
Aí essa mulher vai para uma audiência em algum momento com promotoria para falar de uma coisa e aí a gente revitimiza um processo que já está sendo difícil para ela fazer o enfrentamento. E julgam essa mulher como se, né, ela pudesse de alguma forma suprir, e muitas vezes não pode, a própria estrutura do Estado. Então, se ela não tem uma creche, se ela não tem alguma forma de viabilizar, né, essa saída para trabalhar, infelizmente, às vezes ela precisa optar por colocar a comida na mesa. E aí, ninguém nunca pergunta onde está o pai. As pessoas sempre perguntam, mas onde está a mãe dessa criança, né? E isso é parte também dessa violência simbólica que a gente tem, né? Dessa desigualdade de gênero que a gente tem na sociedade. E posso falar de direito mais um pouquinho? Tem uma questão que eu estava pensando enquanto a gente falava, né, de que não adianta uma regra, não adianta uma lei que reconheça se a gente não materializa. E tem algo que me incomodou muito nas análises, agora falando especificamente sobre o caso da Mariana Ferrer, e eu fiquei profundamente envergonhada com a postura de muitos colegas meus, né, advogados e também professores de direito, né, que se ativeram à discussão se alguém falou ou não falou em estupro culposo, né, tinha ou não tinha a expressão estupro culposo no processo, e se ativeram a essa discussão e colocaram de lado, para não dizer, né, que deixaram completamente de fora a discussão sobre justamente aquela revitimização clara passada pela Mariana na audiência. Então, como o direito, muitas vezes, ele se atém a essas questões técnicas, análises supostamente neutras, né, do direito penal, mas que, na verdade, nunca são, né? E há muitos anos, desde a década de 80, se fala em como o direito penal torna as mulheres ainda mais vulneráveis, né? O direito penal não só não responde quando a mulher é vítima, mas ele revitimiza ela. E ainda hoje a gente tem doutrinadores do direito penal achando que eles fazem ciência, que eles fazem uma análise neutra, quando na verdade eles estão colocando nada mais do que o seu próprio machismo dentro daquela análise, né? Então não existe análise neutra, não existe a gente se ater apenas à técnica, porque são vidas de pessoas, né? E a gente não reconhecer aquela violência que aconteceu, para mim é uma vergonha, né, da classe que a gente tenha se atido a essa questão. De fato, não foi falado estupro culposo, né? O que foi falado foi uma questão muito técnica sobre erro de tipo, que afastaria o dolo, mas será que isso é, de fato, a questão central? Será que não é aquilo que está visível nas imagens, né? Queria contribuir também, pensando que quando a gente fala dessa violência estrutural, eu não vou entrar nesse debate, mas eu debato sempre a questão da violência contra a mulher. Geralmente eu não falo violência de gênero, porque a questão do gênero você pode falar de várias outras ordens que a categoria gênero contempla. Mas quando eu vou falar da questão da violência contra a mulher, eu estou falando da questão da violência contra a mulher, que é inclusive o grande guarda-chuva, né, estrutural, que dá elemento para as outras violências de gênero. Está falando da sociedade do patriarcado. E aí a gente tem diversas formas de dominação dessa mulher. Porque quando a gente fala de estupro, e a Laura trouxe isso no início do debate, a gente está falando de uma questão central que é poder, que é domínio, que é controle, que é subjugação. Porque muita gente fala que o homem é incontrolável, que a gente não tem nada a ver com tesão. Não tem nada a ver com o desejo. Desejo, tesão é uma coisa ótima, maravilhosa, não é? A gente gosta disso. Mas quando a gente está falando de estupro, a gente está falando de violência. Nós estamos falando de subjugação, de dominação. E são várias as formas. Então, por exemplo, quando você tem uma mulher que ela tem tem acesso de escolaridade, tem fortalecimento econômico, como me parece o caso da Mariana Ferrer, tem uma expressão,
né, uma visibilidade. E mesmo assim, ela é exposta a uma violência sexual dopada, com a participação de outras mulheres. A gente tem que dizer isso, porque as amigas dela, né, amigas, botaram ela nessa situação também, né, contribuíram. Então, assim, a gente está falando de um processo articulado e perverso de dominação. E aí, quando a gente pega essa violação e essa violência contra a mulher, a gente e aí se soma a várias outras formas de violência, porque quando a gente vai falar, por exemplo, quem está nos trabalhos e postos de trabalhos mais precarizados são as mulheres. Quando a gente vai falar dos salários mais rebaixados, são as mulheres. Então, a violência contra a mulher, ela não se dá somente na violência sexual, mas quando a gente, por exemplo, vai falar do estereótipo de corpos, né? Quando você tem uma mulher, a mulher quase está sempre numa postura sexualizada, né? A gente, mas aí quando a gente vai falar o homem está numa postura geralmente de poder, de domínio, né? Então nós temos esse negócio é gigante. Eu tenho uma amiga que ela fala sempre para mim, Mariana Carlos, quando eu me deparo, né, com toda feminista que consegue compreender individualmente passa muita raiva por dia, né? Porque a gente vê o machismo em tudo quanto quer coisa, porque ele tá em tudo quanto quer coisa, né? Não é que a gente exagera, porque o negócio tá e a gente sabe ler. E aí, às vezes, eu desabafando assim no WhatsApp, e ela fala assim: calma, amiga, calma, porque esse negócio é milênios e milênios de construção para que ele exista até agora. Então, eu acho que é importante trazer esse debate para o estrutural, porque é disso que a gente está falando, né? De um negócio muito grande. E é bem isso, como de certa forma até nós mulheres muitas vezes reproduzimos isso, né? Então, quando, por exemplo, muitas vezes uma mulher consegue ascender profissionalmente, muitas vezes ela faz isso negando que passou qualquer tipo de discriminação. Esses dias eu li uma pesquisa sobre mulheres que ocupavam cargos de CEO, né, de grandes presidentes, diretoras de empresas, e foi perguntado a elas: você sofreu alguma discriminação por ser mulher? E a grande maioria delas negou que sofreu algum tipo de discriminação na sua carreira. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que negar isso, a gente tem que fingir que não está vendo, para conseguir viver nesse mundo, né? Para conseguir ocupar alguns espaços que, de fato, a gente passa raiva todos os dias. Depois que a gente coloca esse óculos, que a gente consegue ver desigualdades, que a gente consegue ver racismo, a gente não deixa de ver, né? E se torna, de fato, um incômodo constante na nossa vida. Eu queria só Eu queria só complementar uma coisa da Laura. Antes de entrar na live, eu estava vendo também um estudo de um instituto que acho que é Instituto Maria da Penha, que eles analisaram o estudo das mulheres que ganharam o Oscar. Quase todas as mulheres, teve muitas mulheres que ganharam o Oscar enquanto atrizes, logo depois foram traídas pelos seus companheiros, porque a traição em determinado ponto ela é um abuso, né? Quando é uma quebra de acordo, e outras foram mortas e violentadas. Quer dizer, quando uma atriz ascende ao prêmio máximo, a reação dos seus ditos companheiros é de reagir a essa ascensão da mulher. E o oposto acontece com os homens, que os homens, quando, por exemplo, acessam, ganham o Oscar, geralmente eles também, eles traem e não acontece nenhuma violência com eles de nenhuma ordem, porque eles estão numa situação de maior poder, então, assim, eles são mais assediados. Então, para a gente ver como a gente, em todos os âmbitos, a gente reproduz esse grande patriarcado vivenciado, né, expressado de várias formas. Agora, Gabi, tu.
Eu ia comentar agora são duas coisas. Primeiro, pegando o gancho da Hari, é porque a violência de gênero, se a gente pensar para além dessa leitura de um algoz e vítima, mas como um processo que precisa continuamente ser reiterado para poder operar e funcionar, né? O teu caso que tu mostrou agora mostra isso. Pô. Uma mulher que ascende e de alguma forma ocupa algum lugar de prestígio, né, tem a reação de alguma forma de dizer, eu vou então cometer uma violência. Isso não é consciente, né? Não estou falando de um processo consciente, mas é um processo tipo, preciso de alguma forma inverter ou reposicionar de algum lugar, de alguma forma, mostrando assim, você não tem tanto poder. Tá? Tu ganha prestígio, mas tu não tem tanto poder. Então, a violência, de alguma forma, é uma comunicação. Algumas autoras trabalham, embora sejam extremamente criticadas com a ideia de que violência é uma comunicação, mas está comunicando algo aqui que é uma posição de sujeitos. Tipo, qual é o lugar que eu posso ocupar? A gente que vive em debates acadêmicos sabe que esses processos são contínuos. A gente está o tempo inteiro sentindo na pele, num debate, e aí quando a gente bota esse óculos, né, da lente, a gente começa a ver, porra, nós estamos aqui discutindo, todo mundo está, às vezes, no mesmo nível de titulação, que nem tu que é professora, né, Laura? E daqui a pouco vem um colega que, de uma forma muito sutil, às vezes mais explícita, e começa a recolocar os lugares. Tipo, você tem prestígio, mas nós temos que voltar a mostrar que você não tem tanto poder assim. Então, vamos te violentar de alguma forma, ou mansplain, misinterrupting, enfim, aquelas várias outros termos em inglês do homem do macho palestrinha, prefiro os portugueses. E isso muitas vezes, eu até vou te dizer, Gabi, muitas vezes não vem só de homens no mesmo nível de conhecimento, de formação ou de hierarquia, muitas vezes vem, eu vou te dizer, bem a verdade, dos meus alunos. A interrupção, né, o macho palestrinha, muitas vezes vem de homens que não conseguem conceber que tem uma mulher que ocupa um cargo que estaria acima deles, né? E isso acontece, sim, acontece na sala de aula, acontece no mercado de trabalho, né? Mulheres que se tornam coordenadoras, gerentes, elas sofrem muitas vezes um assédio que vem de baixo, né? Não de cima. E uma outra coisa, eu sei que a gente está com o tempo, né, já está esgotando, e eu queria comentar uma outra questão, ainda sobre, a gente estava falando sobre a falta de estrutura, né, de recepção dessa mulher vítima de violência pelo sistema, e aí eu estava me lembrando que esse estereótipo também perpassa por, muitas vezes, negar completamente qualquer solução jurídica para o caso. Por exemplo, mulheres que não querem se divorciar dos seus parceiros violentos. A mulher, ela quer a medida protetiva naquele momento em que ela está se sentindo insegura e ameaçada, mas muitas vezes ela chega na audiência e diz, doutora, né, fala para a juíza, doutora, eu não quero me divorciar, eu só quero que ele pare de ser assim. E aí o sistema buga. O sistema não consegue responder para essa mulher. Por quê? Porque tem diversos mecanismos que estão previstos lá na Lei Maria da Penha, por exemplo, né, grupos reflexivos para homem, como trabalhar isso, como trabalhar masculinidades, porque afinal de contas, né, isso não adianta a gente olhar a violência só sob a perspectiva da mulher. Muito pouco, às vezes, a mulher pode fazer para mudar isso. A gente precisa mudar isso mudando essa ideia de masculinidade hegemônica ou de masculinidade tóxica. E isso existe previsão para implementar mecanismos assim na Lei Maria da Penha, mas eles não são implementados de fato. Então, quando a gente tem uma mulher que sai do estereótipo ou que não quer, ela simplesmente quer uma relação melhor e ela deveria ter direito. Pessoas com poder aquisitivo, casais, fazem terapia de casal, né? E por que essas pessoas que buscam esse acesso, que buscam esse sistema, não podem ter algo que possibilite que essa relação rompa com a violência, que a comunicação não seja mais, né, a violência, enfim, fiquei pensando nisso aqui também. A gente já está realmente chegando ao final. Eu vou fazer só um comentário para a fala da Lau. Esse é um dos pontos que eu também, às vezes, percebia do cotidiano. E tem uma pesquisa que eu gosto muito de citar, que é de uma socióloga, no mestrado dela, estudou as motivações para não se seguir com a representação criminal quando fazia denúncia na delegacia.
porque ela percebeu estatisticamente que embora tivesse um número de denúncias, nem sempre esses casos tinham representação criminal, e quando chegava a representação, às vezes tinha retratação, né, das vítimas. E aí, um dos pontos que ela traz é que muitas mulheres não queriam desfazer o relacionamento, mas é a cessação da violência física. Então, e aí, e quando chega no serviço, eu me lembro que a questão é do tipo, mas ela tem que romper, ela tem que se separar, mas, enfim, isso é uma decisão, inclusive, dela, se ela for ou não se separar. Mas e como é que a gente protege da violência, mesmo quando ela está casada com aquela pessoa que é o agressor? E aí realmente tu vê que tem a bugada, porque parece que o sistema inteiro, essa rede inteira opera para a ruptura, e não para vamos achar outras estratégias, porque, enfim, a protagonista desse movimento todo é aquela mulher que está pedindo ajuda. Não é a gente, as nossas escolhas e as decisões que a gente toma para as nossas vidas, inclusive. E como muitas vezes ela pode até romper com esse relacionamento, mas ela acaba, se isso não é trabalhado, ela pode acabar entrando em outro relacionamento abusivo, e aquele homem também vai continuar reproduzindo violência em outros relacionamentos. Então, assim, eu tô muito, assim, vou confessar para vocês, eu tô cansada de debater gênero com mulheres. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso nos homens, né? Vou assistir, não tive a oportunidade de assistir ainda, mas a live sobre masculinidades, né, que vocês comentaram, porque, de fato, não adianta a gente achar que vai proteger essa vítima decidindo por ela, né? Isso é o que o sistema tenta fazer, decidir por ela, e são, assim, há diversos casos de juízes de violência doméstica que, para manter a medida protetiva, obrigam a mulher a ajuizar a ação de divórcio. Olha que violência, isso é uma violência por si só, né? Então, eu condiciono a medida protetiva para manter essa mulher viva, muitas vezes, para manter ela íntegra fisicamente, a feitura do divórcio, né? E aí, bom, essa mulher fica dividida. E tem uma outra questão que muitas mulheres falam também, né, nessas pesquisas sobre como as mulheres veem o sistema de justiça criminal quando elas são vítimas. E muitas delas falam: eu não queria que o meu companheiro fosse preso, porque ele preso significa que ele vai parar de trabalhar, que ele vai parar de pagar a pensão dos meus filhos, que ele vai parar de ajudar em casa, né? Então, a resposta do sistema, muitas vezes, não é uma resposta que resolve, é uma resposta que, às vezes, piora o conflito, né? Pois é, a gente já chegando a 1 hora. Eu agradeço, foi ótimo a participação de vocês no debate, Laura e Ari, e também de quem participou assistindo e comentando, né, como Flávio, a Bia, a Nadir, o Jorge e outras pessoas. Muito obrigada pela participação, minha mãe também, que acabou de comentar agora, sempre presente. Eu acho que é um exercício, a gente precisa continuamente falar, né? Porque há algum tempo eu dou formação sobre rede de atendimento e a gente volta de novo, porque a gente está sempre trabalhando com essas práticas e esses movimentos, emperramentos, assim, que é essas rotas críticas, que sempre vai ter em algum momento um processo que interrompe a continuidade. Ou mesmo, que nem a gente está falando agora no final, uma leitura que não vê a mulher como protagonista da sua própria decisão de enfrentamento, não é necessariamente de ruptura, mas de um enfrentamento. E agora, qual enfrentamento é possível? Acho que fica uma reflexão para nós, para umas próximas lives, talvez, pensar como a gente tem dificuldade de ver as mulheres vítimas, porque a ideia de vítima, né? A vítima nunca é protagonista. Ela precisa ser salva. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido, queria conversar mais, temos que dialogar mais. Queria mandar um abraço. Tem um aluno meu ali, o Pedro, um abraço para o Rafael também. Que pena, né, que a gente agora está chegando no final, mas que seja, então, o início de uma provocação para que a gente siga trabalhando esses temas. E tem outra questão, rapidamente, né, que a gente precisa cuidar para não cair num discurso de legitimação maior desse sistema que já não nos atende. Então, quando acontecem casos desse tipo, aí vem o pessoal querer propor mais legislação penal, mais criminalização
Mas a gente tem o crime lá, ele está previsto, ele só não é aplicado quando essa vítima não é reconhecida como tal. Enfim, obrigada, Gabriela, Arielle, fiquei muito feliz com o convite para vir debater com vocês essas angústias. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, obrigada, Laura, as pessoas que assistiram, que vão assistir depois. É sempre um prazer enorme debater com mulheres tão lindas, inteligentes e que contribui tanto para essa ordem dessa sociedade ser outra coisa, né? Porque acho que é um acalento nesses tempos duros de fascismo, de aumento do machismo, enfim, quando a gente se reúne, reflete e pensa saídas coletivas, porque é dar voz umas às outras e fortalecer esse projeto de sociedade igualitário, justo e humano, não só para as mulheres, mas para todo mundo, né? Acho que é isso que a gente busca. Boa noite a todos. E Pedro, o Pedro que falou ali que chegou no final, não se preocupa porque a live vai ficar gravada nos canais, que é o do Paideia, o meu, Gabi Maia, e no meu Facebook também, o perfil particular. Então, quem quiser assistir depois, pode assistir, daqui a pouco, acho que até 24 horas ou 48 horas o YouTube, ele coloca nos canais direitinho, daí fica para assistir depois. Sigam a gente nas redes, a Laura, a Ari e eu, né? Acompanhem os nossos trabalhos, porque a gente também continua produzindo em outros lugares, na minha academia e nas redes sociais, porque a gente ocupa todos os espaços possíveis, porque é assim que a gente consegue combater esse troço horroroso que é viver numa sociedade machista. E tentando com alguma leveza, né, fazer dar certo isso. Então tá, boa noite, gente. Obrigada e até a próxima.